Voltei, galera. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está nos assistindo e nos ouvindo também. Olá pessoal, estamos aqui para mais uma conversa, mais um bate-papo do nosso podcast, onde a gente vai dar a nossa opinião e vocês vão dar a opinião de vocês, é claro, nas nossas redes sociais. Vai lá no Instagram, bota lá Minha Opinião Pode e coloca um comentário lá nas redes sociais, dando a opinião de vocês, o que vocês concordam ou não. Nos cortes também, interajam lá com a gente. Segue a gente lá no nosso YouTube e segue a gente no nosso Spotify. É isso, porque assim, tudo muda, inclusive a nossa opinião. Todo mundo tem sua opinião e essa é a nossa. Então é isso aí, vamos começar o episódio. Hoje a gente vai falar de uma parada que normalmente as pessoas não falam, né? A gente sempre pensa assim, quando eu estiver me relacionando e tudo mais, será de uma forma, será de outra, papapá, pipipi. Mas, cara, ao nosso ver, quando a gente conversa muito assim com alguns casais e tal, a gente vê que a forma como a gente age ou que a gente entende do nosso relacionamento, cara, às vezes não tem nada a ver com o que as pessoas, né, se relacionam. Então, alguns comportamentos que a gente tem juntos, que as pessoas têm uma trava muito grande. E é sobre isso que a gente vai falar hoje, tá? A gente vai falar sobre a realidade, né? No caso, a nossa realidade como casal no nosso dia a dia. É isso, eu entendo que assim, todo relacionamento tem a sua maneira de ser, de agir, de pensar, enfim. É muito particular a forma que cada um se relaciona. Porém, contudo, entretanto, todavia, eu e Andrei, nós temos a nossa forma de agir, de pensar e de se relacionar. Muitas das vezes as pessoas perguntam e se surpreendem em como eu e Andrei nós temos uma troca muito boa, uma parceria muito boa. A gente conversa abertamente sobre exatamente tudo. Não tem muito tato pra falar, para não falar, ou a gente não se preocupa de tipo assim, caraca, o Andrei não vai gostar do que eu tenho pra falar, o Andrei vai achar que eu, entendeu? Não tem isso. Nós temos um diálogo bem assertivo de comunicação. Mas vida 2 é muito complexa. E não que também o que vai falar ou não vai afetar o outro, né? Porque às vezes eu vou comentar alguma coisa, eu vou falar algo que com certeza o Júnior não vai ficar também 100% satisfeito, assim como o oposto também vai acontecer. Mas a gente tem que filtrar e entender o que realmente importa para trocar ali de ideia. É óbvio que tem coisas que são às vezes desnecessárias, mas o que é importante tem que ser falado, né? Independente se a pessoa vai gostar ou não. É isso, eu acho que a transparência no relacionamento, eu acho que é a chave pra qualquer coisa, tá ligado? É, por exemplo, eu posso falar isso que o Andrei não, talvez não goste ou toque num ponto sensível pra ele, mas ainda assim precisa ser dito. E aí, se tocar num ponto ou se não gostar, ele também vai dizer. Então, assim, eu acho que a comunicação precisa ser muito assertiva, entendeu? Essa é a minha opinião sobre isso. Mas vamos destrinchando aí alguns assuntos. Vamos abrindo o leque de achismos nossos e sobre a nossa perspectiva do nosso relacionamento. Mas com base também em alguns relacionamentos que a gente acaba vendo, que acabam trocando Que com a a gente também já gente. teve. Exatamente isso. E é isso, vamos seguir. Porque assim, a minha questão de expectativa de relacionamento sempre foi, tipo, ter uma liberdade de comunicação, uma liberdade de comportamentos ali próprios, né? Tipo, individuais. Mesmo estando em casal, cada um é cada um, entendeu? Tipo, cada um tem a sua forma de agir, as suas amizades, então acaba que tem a sua individualidade. Tem coisas que, óbvio, a gente vai fazer junto, tem coisas que a gente vai fazer separado e tá tudo bem. Entendeu? Então sempre tive a expectativa de um relacionamento assim, que eu pudesse sair com os meus amigos mais o meu companheiro, sair com o meu companheiro, entendeu? Conhecer outras pessoas ali no lugar e trocar ideia para poder aumentar também a gama de amizades. Por mais que muita gente acha que
eu sou meio metido, alguma coisa assim que algumas pessoas já falaram comigo depois que me conheceram, que achavam que eu era metido. Cara, não, eu só sou uma pessoa muito tímida. Então, para eu iniciar uma amizade é um pouco mais difícil. Mas depois que conhece, as pessoas ficam assim: ah, você nem é metido assim, não, tem maior carinha de playboy, mas não é bem de boa. Então, assim, eu sempre tive essa expectativa. Eu tive 5 relacionamentos Meu e. Deus. Eu tive 5 relacionamentos, velho. Eu tenho 30 anos, 5 relacionamentos não é tanta Uau, coisa. coroão, cadê o grisalho? Não tenho, não tenho. Sou toda natural. Então, assim, ao longo desses 5 relacionamentos, eu tive relacionamentos que eu pude, de certa forma, viver isso, que era uma coisa que eu queria, e teve outros relacionamentos que eu não pude viver isso. E eu me deixei, né, como eu era uma pessoa menos experiente, eu acho que eu tinha menos voz na relação, porque eu queria ter menos voz, eu deixei essa expectativa de lado e tratei a realidade de outra forma, que não foi legal, que aí foi aquela questão do relacionamento horrível que eu tive e tal, que agregou algumas coisas, mas também me ensinou muito ao que eu deveria fazer hoje, né? Como me comportar hoje. Eu acho que assim, um ponto que você tocou que eu acho muito relevante falar é sobre isso. Existem muitas pessoas que acabam se calando, ou sendo caladas, ou calados, ou caladas, para caber no espaço do outro. E não existe isso. Eu não preciso me diminuir, eu não preciso me podar para caber no ambiente de outra pessoa. Não digo só de mim, eu digo num todo. A gente não precisa mudar quem a gente é para poder ser aceito em outro lugar. Eu penso que assim, a partir do momento que a gente precisar mudar quem a gente é, a nossa essência, para ser aceito por outra pessoa, aquilo ali não vale. Porque você vai mudar toda a sua história, toda a sua trajetória de vida para você caber naquele momento. Então, ali já começa de uma maneira errada. Porque você está se moldando, você está sendo outra pessoa do que você não é. E eu também tive. Meus relacionamentos sempre foram muito duradouros. Eu sempre namorei, eu não sou uma pessoa de ficar sempre solteira. Mas os meus relacionamentos geralmente duram bastante. E conforme vai passando o tempo, a gente vai amadurecendo e a gente acaba entendendo, eu particularmente acabo entendendo que o que eu construí e aprendi no relacionamento passado, eu não preciso replicar nesse. Coisas boas a gente leva e coisas ruins a gente aprende para não repetir os mesmos erros. E nem a Então, gente passar a cometer, né? Porque isso também exatamente, acontece. eu acho que isso ajudou muito a mim e ao Andrei, por exemplo. É, no início que nós nos conhecemos, eu me apaixonei de cara pelo Andrei, porque ele é muito encantador. Todo mundo que conhece ele fala isso. É, mas no início, a gente sempre deixou muito claro as perspectivas de cada um sobre estar ali se conhecendo. Tipo, não quero namorar agora, não quero apressar nada. E foi fluindo de uma maneira muito orgânica entre os dois. Porque desde o início nós sempre alinhamos muito as nossas expectativas e pensamentos um para o outro. E geralmente não acontece isso, porque as pessoas acabam tendo que fingir Fingir, um criar um personagem. personagem para poder. Por exemplo, eu vou criar um personagem para o Andrei me aceitar e me querer. E não é isso, até porque eu continuo a mesma pessoa. Mas estou dizendo no geral. Geralmente, pra gente se encantar, ou para as pessoas se encantarem pela gente, a gente se molda. E a gente sempre olhou muitas expectativas sobre isso. Tipo, não quero namorar agora, quero que seja tranquilo. Tanto é que nós ficamos Alguns meses antes alguns de. meses antes da gente de fato entrar no relacionamento. Aconteceram vários percalços no meio, e dentro desses percalços também teve comunicação. Por mais que fosse coisa que não me agradasse ou que não agradasse o Andrei, a gente sempre alinhou. Teve até um episódio atípico que o Andrei falou assim: você quer que eu te fale a verdade? Porque a gente sempre prezou muito pela verdade, por ele ter passado por um relacionamento muito merda. Eu também ter passado por um relacionamento muito merda, mas foi muito enriquecedor pra mim. Eu aprendi muita coisa, inclusive em como não ser. E a gente não queria repetir isso novamente. E aí ele falou assim: cara, você realmente quer que eu fale a verdade? Aí eu falei assim: não precisa. Que óbvio que quando alguém Porque eu já fala sabia, isso, já já sei sabe o que que é tinha verdade. acontecido. Eu só precisava ouvir da boca dele, porque
foi o que nós tínhamos combinado. Independente de tudo e qualquer coisa, vamos ser muito transparentes um com o outro e verdadeiro. Porque eu acho que relacionamento são tudo acordos, são tudo combinados entre as pessoas. É a mesma coisa em amizade. Eu tenho uma amiga, poxa, vamos combinar da gente nunca se magoar, da gente nunca brigar por causa de macho, ou da gente se você não gostar de alguma atitude. É isso. São combinados dentro de relacionamentos que eu acho que é isso que dita muito se vai dar certo ou se não vai dar certo. E assim, tipo, a questão do nosso relacionamento em si. A gente vê muito quando a gente conversa com pessoas, ou até mesmo vendo nas redes sociais, né? Porque hoje em dia a rede social ela mostra muito as coisas boas de um relacionamento. Só as coisas boas. Ou términos. É coisa boa ou término. Não tem ali a Sim. rotina, os percalços do dia, o cansaço do dia. Porque assim, é muito fácil a gente só enxergar que assim, a pessoa tá ali junta, tem que estar sempre junto, tem que estar sempre carinhoso um com o outro, sendo que tem dias que a gente não tá afim de estar sendo carinhoso, tem dias que a gente tá afim, tem dias que a gente tá mais carentinho. E, cara, essa questão da rede social em si, tem muitas coisas que a gente pensa ou para enxergar que toda demonstração de afeto, ela tem que ser grandiosa, ela tem que ser mostrada e tudo mais. E eu sou o tipo de pessoa que adoro fazer coisas no detalhes, nas coisas pequenas. O Júnior, às vezes, reclama disso, porque eu sou uma pessoa que penso muito na questão de demonstrar em coisas mínimas às vezes, sabe? E às vezes ele fala, poxa, eu queria às vezes uma coisa um pouquinho mais, tipo, pra chamar atenção e tal. E eu, cara, eu não sou esse tipo de pessoa. Eu sou o tipo de pessoa que vai fazer, sabe, tipo, recentemente, o Júnior tava trabalhando pra caramba e ele falou, pô, tô com maior saudade da minha mãe e tal. Aí eu falei, pô, vou fazer o seguinte, eu Ele falou, vou. vai lá na sua mãe, vai lá na Eu sua falei, vai mãe. lá na sua mãe. Quando tu chegar, tu vai na tua mãe, que eu não vou. Tipo, tu vai e pronto, eu vou ficar em casa e é isso. E aí o que que eu fiz? Eu falei isso pra ele, mas ao mesmo tempo eu já combinei com a mãe dele dela vir pra casa, né? Dela ir lá em casa e a gente fazer um jantar pro Júnior. Tipo, eu acho que esse tipo de situação, Sim. esse detalhezinho é muito mais importante, na minha opinião, tá? Não, É sim, muito mais sim. importante do que eu fazer uma parada que, assim, vou postar uma foto super legal, super conceitual, com ele me declarando nas redes sociais. Mas Por aí, exemplo. assim, é minha visão, porque eu, de fato, eu sou uma pessoa. Não é nem só por eu ser mais low profile, né? Que eu não sou muito da. Não tô tanto nas redes sociais, mas é porque eu acho que quando você faz esse cuidado, assim, só a dois, sabe? Tipo, fora das redes, eu acho que tem uma importância muito grande, sabe? Por exemplo, o Andrei no detalhe, às vezes um exemplo, eu vou sentar em algum lugar que eu posso bater a cabeça. Ele vai botar a mão, tipo, para proteger a cabeça. Então, assim, de fato são detalhes. E eu brinco muito com ele. Eu falo, caraca, eu fico esperando que você chegue em casa com um presente para me dar. E às vezes não é isso. Tem pessoas e pessoas. Eu sou essa pessoa que gosto de chegar em casa, chegar com um presente, ele chegar, abrir um sorrisão, tipo, caraca, não precisava e tal. Já não é, já ele não, ele é uma pessoa mais dos detalhes, do cuidado, Que gasta menos. com toda certeza. Mas de fato é isso. Mas é o que eu falo com o Andrei. Não é que eu não goste disso. É óbvio que todo mundo ama o detalhe. E às vezes eu cobro até demais do Andrei sem necessidade, porque de fato é um cara que me agrega muito e me cresce muito, Tá sabe? Me gravado, faz hein? crescer Tá muito. gravado, hein? Mas eu falo muito isso pra ele. Mentira, ele fala mais pros amigos do que Eu não diretamente tenho, pra eu não mim. tenho muito pudor de me expor ou de falar das pessoas, ou falar o que eu penso, o que eu sinto. Eu sou mais aberto quanto a isso. Mas é isso, tem pessoas que fazem coisas mirabolantes, tem pessoas que fazem coisas medianas, tem coisas que fazem os detalhes. Por exemplo, poxa, queria comer um bife com batata frita. Aí eu chego em casa do trabalho, cansado. Aí tem lá um bife com batata frita que o André fez porque eu disse que queria comer. Então, assim, são coisas. Mas se eu estiver fazendo na hora que ele tá chegando, ele reclama. É porque eu chego com fome. E aí ele ainda fala, ainda vou fazer comida. Tipo, caraca, você tava em casa, não fez, eu tô com fome. Mas, no geral, é basicamente isso. É,
E de fato, o que você falou de rede social tem muito disso. As pessoas hoje vivem para ter o relacionamento perfeito e a vida perfeita nas redes sociais. Só que ninguém sabe do que está ali por trás, ninguém sabe do que das adversidades que tem numa vida dois. Eu e o Andrei, a gente mora junto tem 3 anos. Foi quando, há 3 anos atrás, foi quando a gente decidiu dar um pontapé inicial pra tipo assim, vamos morar junto porque eu acho que vai dar certo. Porque certeza a gente nunca tem de nada. A única certeza que a gente tem é de que um dia a gente morre. Que a gente já não tem certeza se vai dar certo, se vai ser bom pros dois, se tá ali todos os dias, dormir e acordar com a pessoa, vai ser bom. Tem várias adversidades que ninguém mostra, só mostra. E cada um tem a sua particularidade, né? Como a gente Isso. falou no início do episódio. As pessoas são individuais. São 2 CPFs diferentes. É o CPF do André e o CPF do Carlo. E é isso. Tipo, o que fez a gente, de fato, vamos morar junto, foi na época da pandemia, que nós estávamos juntos. Foi logo depois do início do relacionamento. Não foi no início, não? A gente já tinha, já tinha um ano, né? Não, 2 Não, anos. verdade. Não, Porque hoje nós temos. Não sou sapatão assim, Nós não. temos 5 anos de relacionamento, mas foi basicamente isso, 5 anos e 3 meses, porque os 3 meses foram só ficando e se conhecendo de fato pra ter o relacionamento. E aí, tipo, nós acabou que nós ficamos muito tempo juntos na pandemia, vivendo num quarto só, que o Andrei dividia apartamento com o irmão. Na época, o Andrei também não falava abertamente sobre com quem ele se relacionava para a família. E aí acabou que nós vivemos durante um bom tempo dentro de um quarto e super deu certo. A gente não quis se tacar da janela. E era legal porque todo mês a gente ia na rua fazer compras, a gente comprava coisa para casa dele, ia no mercado. Então, assim, isso foi fazendo com que a gente tivesse certeza que a gente queria tentar alguma coisa maior juntos. E aí foi quando nós começamos, poxa, o que que tu acha da gente ver algum lugar pra gente ter mais liberdade, só nós, que não sei o que. Foi aí onde começou. E aí começamos a procurar e foi quando nós decidimos, falando assim, vamos então, e é isso. E tá com medo, vamos com medo mesmo, a gente tenta, e se não der certo, a gente volta pra casa dos nossos pais. Porque assim, essa experiência de morar com o companheiro, eu nunca tive, o Júnior já teve. Então, assim, eu tive relacionamentos ali, um de 5 anos, um de 1 ano, algum de uns meses, e que eu não tive essa necessidade, nem tanta vontade de morar junto, porque pra mim não era a hora ainda. E aí, com o passar da pandemia, eu pensando um pouco melhor, eu estava vendo que as coisas estavam fluindo bem, e o que também não quer dizer que a partir do momento que a gente esteja morando junto, tudo seja perfeito, não. Sim. Porque a vida a dois, ela é muito mais complicada do que é passado em filmes e séries e tudo mais. É um pouco complicado, por mais que hoje, assim, a gente tem o quarto, tem a sala, tem a cozinha, né? Não mora mais só num quarto, mas ao mesmo tempo, por exemplo, eu tenho uma personalidade totalmente diferente da do Júnior. Eu sou uma pessoa que eu gosto de jogar videogame, o Júnior não joga videogame. Eu assisto séries e filmes, o Júnior já não é tanto. Hoje em dia ele até assiste alguma coisa ou outra, um filme, só que são bem diferentes. Eu gosto de, às vezes, ter um momento ali de jogar videogame sozinho. Se o Júnior jogasse, cara, seria ainda melhor. A gente já jogou videogame junto, mas são jogos muito específicos que ele, que ele consegue, porque ele não tem o tato pra jogar. E aí, às vezes, assim, tá na sala e um quer jogar videogame e o outro quer assistir alguma coisa. Aí fica um pouco diferente, fica um pouco difícil. Por mais que tenha outra TV, só que o conforto de estar ali na sala sentado é diferente. E o tempo que a gente tem junto também a gente quer ficar um pouco junto. Mas a gente também, trabalha muito. mas também não é só isso. Tipo, uma vida dois engloba várias coisas. Engloba a parte financeira, porque não são mil maravilhas.
envolve a personalidade, O gosto de envolve. comida. Exatamente, envolve o gosto de comida, envolve as responsabilidades atribuídas dentro de casa, que a gente precisa cumprir, cada um com a sua individualidade. É, Às vezes eu reclamo que o Andrei não forrou a cama, e o Andrei não forra a cama para eu forrar, porque eu deixo a cama igual de hotel. Então, assim, são várias coisas, algumas linhas que muitas pessoas não estão dispostas a aceitar ou, tipo, entender o lado do parceiro pra tudo fluir, e aí com isso acaba começando a briga, cai na rotina. Uma coisa que eu e o Andrei nós temos é que o nosso relacionamento a gente não deixa cair na rotina. Ele fala muito, você não consegue ficar em casa e tal. Eu só tenho final de semana livre. Então a gente já passa a semana toda dentro de casa. Vamos fazer alguma coisa, vamos na casa de alguém, vamos passear, vamos sair, pra justamente não cair na rotina. Eu prefiro receber gente na minha casa. Também é legal, eu gosto de fazer resenhas, receber gente em casa, mas nós somos um casal Que mora longe. que, além de morar muito longe da sociedade, nós somos um casal onde a gente está sempre fazendo coisas novas, está sempre se divertindo, e a gente conversa muito sobre isso, tipo, a gente tem que se preocupar em a gente se divertir, eu e você. Quando vem outras pessoas, agregam nessa diversão. Mas a gente tem que se preocupar com nós dois, porque somos nós que temos um relacionamento, somos nós que devemos uma responsabilidade afetiva e emocional um pro outro. Entendeu? São essas construções. E eu e o André, a gente deixa muito isso alinhado, porque antes de tudo e qualquer coisa, eu e ele nós temos uma responsabilidade que nós acordamos lá atrás para que desse certo, entendeu? E aí é mais ou menos isso. Eu acho que o relacionamento vai muito de combinados do que você quer e precisa ser expressado. A pessoa que está contigo, que você quer construir alguma coisa, precisa entender os seus desejos, vontade e como você é. Não adianta, tipo, cara, eu sou uma pessoa completamente expansiva. Eu sou muito expansivo. Tanto no relacionamento, quanto em amizades, quanto em ambiente de trabalho. Eu sou uma pessoa. Todo mundo fala, você é leonina, que não sei o quê. Não é muito disso. É porque eu já chego nos lugares e eu chego mostrando que eu tô ali. Mas não é querendo me aparecer ou algo do tipo. É porque eu já chego já falando, eu já me comunico, eu já rio, eu já brinco, eu já puxo uma intimidade. Sabe? Eu sou muito expansivo dessa maneira. Já o Andrei não. E aí, imagina, o André é uma pessoa mais recatada, ele é uma pessoa mais pacato. Pacato tá certo nessa colocação? Eu sou tímido. Ele é mais Eu sou retraído. introvertido. E assim, Até conhecer a pessoa. Depois cara, se imagina, pegar intimidade. mas é fudeu. tipo assim, até conhecer a pessoa pega intimidade de bola, só que o Júnior e o Andrei, entendeu? Imagina se eu precisasse me podar ou me limitar, não ser quem eu sou pra eu caber no lugar do Andrei, sabe? Onde ele gostaria de ter uma pessoa do lado que fosse é, calmo, cult. Eu sou culto? Sim, eu sou um culto alto, da vida. Mas imagina, se eu fosse caber pra ter um lugar do lado do Andrei que pros pais dele gostarem muito, pra eu ser uma pessoa que ele consiga apresentar pra todo mundo e que as pessoas não vão me olhar de forma ruim. Então tem muito disso. Se eu fosse me preocupar, ou se vocês no geral fossem se preocupar com isso, de caraca, eu preciso mudar quem eu sou pra família da pessoa me aceitar. Não é isso. Quem tem que te aceitar é a pessoa que tá contigo. Quem faz o relacionamento é a pessoa que tá contigo. E se você vê que com essa pessoa você tem que mudar para poder ser a mulher perfeita, o marido perfeito, a pessoa perfeita para estar com a outra pessoa, é muito complicado. Eu não seria muito disso. Esse lance que você tinha comentado no início sobre montar um personagem, por exemplo, eu sou uma pessoa que quando você me conhece assim, tá me conhecendo agora, talvez eu vá ser de uma maneira e depois eu seja de outra.
Mas não Tipo, é. mas é mais por conta da timidez. Eu tô entendendo o que que eu posso comentar, o que que eu posso conversar, o que que eu posso falar. Por exemplo, eu sou uma pessoa que eu melhorei muito a minha comunicação ao longo dos anos porque eu tive um relacionamento muito ruim. Porque se eu falasse alguma coisa, era um problema. Então, eu sair com os meus amigos era um problema, eu falar sobre tal assunto era um problema. Então, até eu me adaptar e entender que, eu no meu relacionamento eu posso conversar sobre tudo, cara, foi um caminho longo a ser percorrido. E mesmo que eu não, mesmo que eu não tivesse essa questão de ter essa liberdade para conversar, eu entendo hoje que é importante. Então, se você está no relacionamento hoje que você não tem essa liberdade para se comunicar, eu acho que tem que ser repensado algumas coisas. Sim. Ou você tomar a atitude de começar a falar as coisas e a pessoa aprender, né? Vocês chegarem ali no meio do caminho ali, de você poder se expressar e a pessoa entender, ou se a pessoa não quiser entender também é problema dela, e aí ela também resolve o que que ela quer fazer ou não com isso, pra questão de você não poder falar nada, e aí você vai se privar de tudo. Então, eu acho que é muito importante você falar. E aí a pessoa vai entender ou não, vai terminar com você ou não. Só que se você deixar de falar, eu acho que gera um problema pra você e pro seu relacionamento que eu acho que não vai evoluir com o tempo. Vai ficar na mesmice, não vai crescer, você vai ficar se sentindo coagido de conversar e eu acho que isso não é interessante para um relacionamento. Muita coisa que tem dentro de um relacionamento é traições. Existem muitas pessoas, um casal hétero, um casal homoafetivo, um casal transgênero. Existem várias formas de traição, não é só o ato de ir lá e trair. E eu entendo também que cada pessoa tem o seu desejo. Isso é normal de qualquer ser humano ter desejos. E por que não transparecer ou não conversar abertamente sobre? Eu entendo que existe muito machismo em casal hétero. Eu entendo que existe muito preconceito da sociedade para aceitar algumas coisas. Só que eu parto do princípio que quem tem que se entender é você mesmo. A gente não tem que se preocupar com o que os outros vão achar. Pessoas para julgar sempre vão ter, a não concordar com a gente. Mas existem muitas traições nos relacionamentos, porque, por exemplo, eu e a Andrei, nós somos um casal hétero. Vou dar um exemplo. Muito hétero, eu e a Andrei. É, Mas o Andrei, ele tem interesse em ficar com outras pessoas e eu também tenho. Eu vou fazer escondido e ele também. Pra quê? Aí daqui a pouco vira uma bola de neve, aí ele pega a minha traição e eu não consigo pegar dele. Aí eu vou continuar com ele por questão de ego, só para eu conseguir pegar algum erro dele para eu também sair por cima e fica mais ou menos que uma competição. Isso não é um relacionamento, é uma competição e acaba se tornando isso. Muitas pessoas também acabam se acomodando com o fato de ter uma pessoa ali perto. E aí já não é mais um casal, já não tem mais troca, já não tem mais relação sexual. Aí o marido chega em casa já satisfeito com que pegou outra na rua, ou o outro, ou vice-versa. Eu tô falando em gêneros, mas são exemplos. Eu aqui tô expandindo isso para diversidade inteira. É, Mas é mais ou menos sobre isso. Eu acho que tudo precisa ser alinhado expectativas sobre o que você acha, o que você sente, a sua vontade, o seu desejo. Porque eu, para satisfazer alguém, tanto em ser alguém do lado de outra pessoa, eu preciso me satisfazer também. Eu preciso estar bem comigo para fazer os outros bem. Então eu penso muito disso. Mas É isso. E aí, pra gente ir pra parte assim, um pouco mais tranquila e tal, porque nossa opinião sobre a questão de manter ou não o relacionamento, nossa visão de relacionamento em relação a isso. Mas na nossa rotina, também tem coisas que vai desgastando assim o relacionamento, tem coisas que a gente leva na brincadeira, tem coisas que a gente tem que conversar e tal. Porque, por exemplo, na vida 2
de novo, a gente vai bater nessa tecla hoje que cada um tem a sua individualidade. Por exemplo, o Júnior sempre reclama que eu sou uma pessoa que não enche as garrafas. Entendeu? E tipo, Que ódio. de fato, a gente vai bebendo água, vai bebendo, depois vai botando ali em cima da pia e vai deixando passar. Depois a gente, acabou as garrafas, a gente enche as garrafas, bota tudo na geladeira e tá tudo certo. Às vezes ele também não enche de pirraça porque ele fala assim, o André não encheu, eu também não vou encher. E vai ficar sem. Entendeu? Outro dia, galera, eu cheguei em casa morrendo de sede. Fiquei horas no trânsito. De 5 garrafas que tem dentro de casa, não tinha uma cheia, nem uma gotinha de água. Tudo em cima da pia. Que ódio. Mas é isso. Aí, por exemplo, eu chego, deixo o tênis na porta de casa, o André não gosta. Então tem vários percalçozinhos, tem várias coisinhas que acabam incomodando. Tipo, como o Júnior falou, ele arruma a cama, que é uma beleza. O Júnior, fazendo faxina na casa, ele é excelente. Ele limpa a casa, deixa tudo num brilho. Só que até ele fazer essa faxina leva muito Vai tempo. começar a briga, hein, galera? Vai começar a briga. Leva muito tempo. Então, assim, tipo, eu vou ali dando uma manutenção na casa, boto um aspirador de R$ 60 da Shopee para poder ajudar. Então, eu tô trabalhando, o aspirador tá fazendo o meu trabalho, que era de limpar a casa. Aí eu vou, só passo um paninho nos móveis e tal, faço a comida, limpo ali as coisas na cozinha, deixo uma louça lavada, às vezes não. Mas assim, eu vou mantendo a casa limpa. Quando o Júnior tá com aquela inspiração e tal, pra Quando eu poder. tô descansado pra fazer, na verdade. Não, tá inspirado. Quando ele tá inspirado pra poder fazer e limpar a casa, aí é ótimo. Que aí ele vai limpar e eu não vou fazer nada, porque senão eu vou atrapalhar ele. Que ainda tem isso. Porque às vezes a gente quer ajudar e aí a pessoa fala que tá atrapalhando. Sendo que tava ali pra ajudar. Pessoa que não quis. Galera, comentem, por favor. Você trabalha na rua, pega transporte ônibus lotado e o seu companheiro ou companheira trabalha em casa de home office. Você acha justo chegar do trabalho cansado de ter que arrumar casa e o seu companheiro trabalhar de home office não fazer? Nem chama garrafa de água. Eu acho que tem que ter tem que ter uma ajuda mútua, porque você está de home office não significa que você não está fazendo nada. Às vezes você não está fazendo nada, mas aí você aproveita para assistir uma coisa que você. Mas ao invés de você assistir sentado no sofá, dentro de casa, que não pega ônibus, não pega van, não pega BRT, não pega VLT, não pega transporte, não pega nada. Pô, cara, é egoísmo. Não acho. Eu não acho que é egoísmo. Não acho. Até mesmo porque, tipo, eu faço comida sempre em casa. Comida sempre tem. Às vezes eu faço comida pro Júnior levar pro almoço, porque para ele não gastar dinheiro na rua às vezes. Ou porque ele não quer sair para comer na rua. Então, às vezes eu não faço nem janta. A gente tem comido muito hoje em dia crepioca, né, na janta. Tá uma vida mais fit, talvez. Então, na janta a gente come uma crepioca, mas eu faço uma comida para ele levar pro almoço. Então, assim, É o é o cuidado. cuidado, entendeu? Porra, outro dia a gente estava em casa, não tava coçando o saco, não tava fazendo nada em casa. Eu peguei as gavetas de roupa, de blusa, de short, de cueca. O Júnior, tá fazendo o quê? Quase perguntando, vai se mudar daqui? Tá tirando as roupas de casa? Do nada, ele tirou as gavetas do guarda-roupa, Aí eu foi pra peguei, sala, sentou no sofá. comecei a dobrar e comecei a arrumar. Eu falei, vou arrumar, isso aqui tá uma bagunça só. Porque assim, gaveta de cueca eu arrumo como ninguém. Isso aí não tem como negar. Ele tem paciência de dobrar todas as cuecas. Dobro todas as cuecas Cueca, bonitinho. meia, tudo. Eu separei cueca assim, tipo, de tal forma, tipo, cueca box de um jeito, cueca slip. Aí as cuecas novas eu botei separado, porque são as cuecas mais novas. As cuecas mais antigas eu botei de outro. E assim vai. Então, são essas coisinhas que você vai descobrindo ao longo dos anos também, né? Porque a gente também cansa também, depois de um tempo. A gente cansa de ficar arrumando a casa, a gente cansa de ajeitar, de fazer comida. Eu tô enjoado do meu tempero, da minha comida. E aí eu tenho que fazer também. Ou então eu vou lá na minha avó, como, vou na minha mãe, como alguma coisa. Só que a gente tem que fazer, a gente tem essa responsabilidade. A partir do momento que a gente decide morar junto, a gente cria uma responsabilidade. O que também não quer dizer que a gente tem que viver em função disso. Sim, sim.
O fato de eu fazer a comida também não me impede de eu não fazer e foda-se o Júnior. E também não me impede de, tipo, só porque ele faz eu não tenho que fazer. Não é isso. Não é essa. É o melhor dos dois mundos, sim, só ele faz. Mas no relacionamento pra funcionar, não é assim, tipo, só um. É. É uma via de mão dupla. Os dois têm que fazer, tem que ser bom para os dois. Teve um dia que o Júnior chegou e falou, não, deixa aí que eu faço. Deixei meio que preparado as coisas, o Júnior só terminou de fazer pra ele levar pro almoço. Entendeu? Então, assim... É muito disso, é parceria, o relacionamento. Mas você tem alguma forma, assim, alguma coisa que eu faço que é super irritante, além de não encher as garrafas de água, que você consegue conviver bem, assim? Porque, assim, o lance do tênis que o Júnior falou é uma coisa que me irrita pra caralho. E isso ele faz em todos os lugares. Eu já cansei de falar isso com Não ele. é só na minha casa, é na minha É na irmã, é casa na minha da irmã mãe, dele, da mãe dele. na casa da Luana. Aí eu falo, cara, não deixa o chinelo no meio da porta. Tira, porque senão a gente tomba. Então, isso aí é uma coisa que eu falo Toma, pra ele. já que é pra tomar. Toma, Eu converso isso com ele há anos e não muda. Ok, mas eu vou continuar falando. E eu vou Sim. ser chato, eu vou ser repetitivo, mas é isso. Mas é assim que eu lido com o meu, falando. Mas eu acho que é por isso que dá tão certo. Outro dia minha mãe falou assim: Caraca, cara, vocês combinam muito. Porque todo mundo que não conhece, só conhece a gente pelas redes sociais, ou quando a gente tem o prazer de conhecer outras pessoas que trocam, eles falam assim: Caraca, vocês são muito legais, vocês têm uma energia surreal, vocês combinam muito. Eu acho que é muito disso, né? Da gente saber chegar, saber sair dos lugares, saber se comportar. Se aconteceu alguma adversidade no meio do caminho que não me agradou, não agradou o Andrei, a gente guarda pra gente, pra em outro momento oportuno a gente conseguir conversar sobre isso. A gente também não deixa, não tem muito disso de, tipo, acabar ali na hora com o rolê porque não gostou de. Não tem, porque eu falo muito com ele, a gente conversa muito sobre isso. As pessoas não precisam compactuar sobre o nosso relacionamento. Se eu não tenho nada bom, se não tá bom pra mim ali, eu vou guardar pra mim, em outro momento a gente fala pra não estragar, porque às vezes ele tá numa vibe lá em cima e eu tô numa vibe lá embaixo. E é muito disso, saber ponderar a alegria e a felicidade dos outros. É, mas, voltando nessa pergunta que você fez de se tem alguma coisa que me irrita muito, é essa questão. Cara, a garrafa de água é o mínimo. É o mínimo. Ai, Deus. Eu fico com ódio mortal das garrafas de água. E não é uma, não é duas, não. São três. São várias vezes. São 4, são 5 garrafas. Não. São várias vezes. Ah, é isso. E tá tudo bem. Vou fazer o quê? Vou matar ele? Sabe, Não. às vezes eu falo que é pra poder lavar as garrafas, por isso que eu não enchi. Aí eu também não lavo. Mas E aí eu encho de novo e é isso. Deixa pra outro momento pra lavar as garrafas. Ei, tipo, caralho, tu não vai sentir sede, tu não vai sentir vontade de beber água, vai tomar água quente direto do filtro. Porra! Mas é muito disso. Bom, pra finalizar, eu queria falar de um assunto que ontem, né? Ontem, do momento da gravação desse episódio, a gente estava conversando numa roda e aí a gente estava falando um pouco sobre a questão de intimidade de casal. E aí, assim, pra mim, sempre foi muito normal. Óbvio que teve já relacionamentos que eu tive que, pra pessoa, ela não se sentia confortável. Mas tinha relacionamentos que, cara, foda-se. Pra mim é normal. Que é a questão de... Cara, isso aqui... Aí vai virar um assunto meio que de bosta, mas... de usar o banheiro enquanto o outro está fazendo suas necessidades, sabe? Porque, Sim. assim, eu não tenho problema com isso, nunca tive problema com isso. E, pelo que eu entendi, o Júnior também nunca teve problema com isso. Então, Eu vou fazer uma pergunta, desculpa te cortar. Qual é a opinião de vocês sobre compartilhar o banheiro. privacidade no relacionamento? Porque muitas pessoas falam sobre privacidade que nem no banheiro eles compartilham a sua privacidade. Tem pessoas que são assim. No meu relacionamento com o Andrei, não funciona dessa maneira. Porque, assim, às vezes, cara, a gente mora num apartamento que só tem um banheiro. Então, às vezes eu tô com vontade. Deu vontade nele também, enquanto um
tá lá, termina rapidinho, vai pro banheiro ali, tomar banho ali no chuveiro, o outro vai fazer as coisas dele. Só que a gente conversando ontem com os amigos, tipo, ah, não, que isso? Não, Eu não, é meu jamais. momento É sozinho, que não sei meu o quê. momento de meditação. Sim, eu tenho meu momento de meditação que eu vou sentar no banheiro, vou ficar lá com o celular mexendo. Só que eu também tenho noção de que, cara, se eu tô lá mexendo no telefone, eu vou ficar às vezes 5 minutos, 10 minutos, que eu poderia fazer uma coisa em 2, e a pessoa também tá querendo usar. Então, vou adiantar tudo para poder sair. E às vezes a vontade é grande que não dá para ficar segurando. Não, Então, tipo, cara, tudo bem, pode ir lá. E se ficar ruim, eu vou comentar, eu vou rir, a eu vou gente comenta zoar. sobre o cheiro. Porque assim, no banheiro lá de casa, por exemplo, tem janela. O banheiro tem janela. Tem apartamentos que não tem janela no banheiro. Sim, é só. É, só o exaustor. Então eu vou, meto a cara pra fora e fico, caraca, hein, tá podre. Respirando o ar de fora, porque o de dentro eu não consigo. E lá em casa a gente tem o hábito de, quando tá só a gente nem fecha a porta A porta do fica aberta, banheiro. assim. Então, tipo, é uma coisa que foi muito natural, que a gente não estabeleceu regras nem nada. Quando a gente ficava lá no apartamento que eu dividia com meu irmão, a gente fechava a porta, obviamente, né? Porque divide o apartamento. Mas quando a gente foi morar junto, foi uma coisa muito Natural, muito natural. Tipo, orgânico. deixa. Quando a gente viaja para Arraial, que a gente está em casa sozinho, a gente deixa a porta aberta, tudo bem. Mas lá em Arraial tem a diferença de que tem 2 banheiros, então, tipo, um tá aqui, o outro vai no outro, e melhor dos 2 mundos, óbvio. Mas a gente tem essa liberdade hoje. A gente não tem essa. Hoje não, a gente sempre teve. A gente sempre teve essa liberdade e que é uma coisa que não foi discutida. Ela só foi Aconteceu. mostrada. Ela só foi mostrada e foi aceita. E realmente tem gente que nem tipo, fazer esse tipo de brincadeira gosta. Entendeu? Tipo, eu acho muito doido, porque pra mim é algo tão comum, sabe? Tipo, ainda bem que tá fazendo, né? Mas assim, pela regra de etiqueta, não. É, Mas eu não tô nem foda-se a aí pra regra. regra de etiqueta. Essa é a minha opinião sobre esse assunto. E eu quero saber a opinião de vocês sobre intimidade no relacionamento, privacidade no relacionamento. E intimidade também, até onde vai a intimidade de Intimidade vocês? também, exatamente isso. Mas eu acho muito que é isso. Viver a dois tem muito altos e baixos. Tem muito tipo, não gosto que você faça isso, mas eu vou fazer o quê? E é isso. Eu acho que tudo precisa ser conversado, precisa ser alinhado. Você não precisa se diminuir para caber em lugar nenhum. Porque todos os lugares são do seu tamanho e é isso. Essa é a minha opinião sobre vida a dois, viver relacionamentos. Repense se você não puder compartilhar os seus pensamentos com o seu cônjuge. Isso. Reflita muito e vê se de fato vale a pena, porque existem muitas coisas ruins que estão acontecendo em diversos relacionamentos. Por falta de maturidade, por falta de conversa, por falta de entender o outro. E se você vê que tem algum alerta ali de toxicidade. Uma red flag, que o pessoal chama hoje em dia. Que é aquela atitude que levanta uma bandeirinha assim, tipo, acho que isso aqui tá meio errado. Isso. Repense, vê se vale a pena. E é isso. E outra coisa que eu falo é que assim, se entenda primeiro antes de querer ter um relacionamento, sabe? Tipo, entenda que você é o suficiente pra você mesmo antes de querer se envolver achando que você precisa de uma terceira, quer dizer, de uma segunda pessoa. Terceira também, tudo bom, se você Terceira pessoa quiser. também. Mas antes de você querer ter uma segunda pessoa na sua vida pra te complementar. Então, Isso aí. pense que você consegue viver primeiro sozinho, se entender sozinho, se ter sozinho ali em todas as atividades, ir num cinema sozinho, passear e tal, antes de falar assim, cara, eu preciso de um relacionamento pra ficar bem. Não é Você isso. não precisa Você de. se sente bem primeiro, depois você procura um É isso. relacionamento. Você não precisa de ninguém pra você se sentir bem. Ninguém vai preencher nenhum vazio que tem na sua vida. Só Às quem vezes vai. preenche. Depende. Mentira. Mas é isso. Transborde-se primeiro pra você convidar alguém pra mergulhar em você e com você.
É isso. Falei, bonito! Foi poético, foi com a Lineker. Então é isso. Você precisa se transbordar para depois convidar alguém para mergulhar e construir algum tipo de relação. E é isso. É isso. A gente vive junto, a gente se dá bem e nós não desejamos mal A ninguém. a quase ninguém, Não, Andrei. ninguém. A quase ninguém, porque Não, tem alguns ninguém. e outros. Não. Eu prefiro nem desejar pra não ter estresse, porque desejar mal às pessoas, sabe, volta um pouquinho. Isso. Tem um pouquinho de karma no meio disso tudo. Então eu prefiro evitar. É isso, galera. Não esqueça de ativar o sininho no nosso canal do YouTube, curtir e comentar sobre a gente no Spotify. Bota lá as 5 estrelinhas, não custa nada. Compartilhar nossos conteúdos nas redes sociais. O nosso Instagram é Minha Opinião Pode. Tá aberto, nosso direct também é aberto. Lá tem o meu perfil pessoal, o perfil pessoal do Andrei. Se você tiver interesse em mandar mensagem pra gente, para que vai agregar alguma coisa, comentar alguma coisa sobre o podcast, dar alguma ideia sobre alguma coisa, estamos super abertos a tudo e qualquer coisa. Não fiquem com vergonha, não sejam tímidos. Eu não sou nem um pouco tímido, eu não tenho nem um pouco vergonha, sou muito sem vergonha. Então é isso. Muito obrigado por vocês estarem aqui até agora. Para quem tá chegando, muito obrigado. Para quem continua, muito obrigado. E não esqueça, se vocês puderem incentivar a gente de alguma maneira, além de compartilhar e movimentar as nossas redes sociais, nós temos também o nosso linkzinho do Pixizinho para você ajudar na nossa melhoria. Porque como a gente disse no nosso primeiro episódio, nós mudamos a nossa estrutura, nós mudamos o nosso local de gravação. Tudo isso para a gente se tornar um pouco mais profissional nessa loucura que é de mundo digital, mídia. E é isso. Eu agradeço muito, muito mesmo. É isso. Um beijo e até o próximo episódio. Até semana que vem. Esse podcast foi produzido e editado por Capi, produtora e editora de vídeos. Apresentação: Andrei e Carlo.